Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Teorema do Valor Médio e sobre como as derivadas afetam o formato do gráfico, parte de crescimento e decrescimento de funções e a parte de concavidade das funções, né? Como a derivada está relacionada a essas formas, né, do gráfico de funções. Então, para começar, antes de falar, né, propriamente do Teorema do Valor Médio, a gente sempre introduz a parte do Teorema de Rolle, que é um teorema que ele é a base para a gente entender o Teorema do Valor Médio. Então, é um pouco mais simples. Então, dado uma f contínua, né, a gente está trabalhando com funções contínuas em intervalos fechados, né, desde a aula passada. Então, tem uma f contínua no intervalo fechado AB, e derivável em AB, no caso, o intervalo aberto. Eu só excluo os limites. Se nessas condições as imagens dos meus extremos f de A é igual a f de B forem iguais, né? Se as imagens dos extremos forem iguais, esse teorema diz que existe alguém, existe um C que pertence a um intervalo aberto tal que a derivada da função nesse C é zero. E o que significa a derivada desse C é zero? Nós vimos que se a derivada de um determinado ponto no intervalo for igual a zero, né, existir for igual a zero, esse ponto, esse número vai ser um número crítico. Então, esse teorema traz mais algumas condições para que a gente possa ter a certeza, né, da existência de um número no intervalo e saber que existe um crítico lá dentro, né? Então, mas professor, o que significa isso na prática, né, no gráfico? No gráfico, gente, a ideia é só essa aqui, ó. Eu tenho A e B de tal maneira que as imagens de A e B são iguais. F de A é igual a F de B. Então, isso aqui é uma das hipóteses. A função tem que ser contínua e a função tem que ser derivável, né? Se ela é derivável, eu garanto que eu tenho todas as derivadas no intervalo existem. Então, vai acontecer o seguinte, ela pode ser constante, ela pode ter um formato qualquer, por exemplo, assim, mas o que importa no teorema é que vai acontecer algum momento, vai existir algum C que a derivada ela vai ser zero. Então, derivada zero significa que a reta tangente no gráfico da função, nesse ponto, ela vai ser uma reta horizontal. Então, isso é a importância. Aqui, do jeito que eu desenhei, eu tenho até mais de um. Tenho vários pontos. Então, nós vimos na aula passada que, por exemplo, aqui eu tenho um ponto. Nesse ponto aqui é um ponto de mínimo local. E nesses dois pontos seriam pontos de máximo locais, né, os máximos locais. Então, dessa forma, eu consigo um teorema que me garante uma condição para, se satisfeitas essas condições, eu garanto que existe um número crítico dentro do intervalo, pelo menos um, né? E qual é a diferença desse teorema para o teorema do valor médio, né? A gente chama de TVM, Teorema do Valor Médio. Qual é a diferença? A diferença ela é relativamente pequena, né? As hipóteses são quase as mesmas. Então, eu tenho que a minha f é contínua no fechado, a minha f também é derivável no aberto, em AB, aberto, e vai existir, né? Se isso acontecer, então existe um C dentro do intervalo tal que aí que vem a diferença do teorema do valor médio para o teorema de Rolle. Eu consigo escrever a derivada no ponto C como uma razão f de B menos f de A sobre B menos A. Se vocês olharem bem, o que significa isso? Essa diferença aqui, ela é uma taxa de variação média.
da função entre os pontos B e A. E na prática, significa que a inclinação, existem duas inclinações aqui. A inclinação da reta tangente no ponto C, e isso aqui é a inclinação da reta secante, né, à curva da função, a curva definida pelo gráfico da função. Então, o que acontece? Se eu tiver A e B, começa assim. E aí eu tenho o f de A e eu tenho um f de B. Quando eu desenho uma curva, vamos supor que a curva é assim, eu tenho a seguinte condição. Eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta secante entre os pontos AF de A e BF de B. E o teorema do valor médio garante que vai existir um C tal que o coeficiente angular dessa reta tangente vai ser igual ao coeficiente angular dessa reta secante. As retas, ou seja, as retas vão ser paralelas. E esse C é pelo menos um, tá, gente? Pode acontecer de terem mais retas tangentes, mais pontos, cujas retas tangentes nesses pontos vão ser paralelas à reta secante definida pelos extremos do intervalo. Então, esse teorema ele é um teorema central no nosso curso de cálculo, vocês precisam conhecê-los. Todas as demonstrações de vários teoremas daqui para frente usam de uma forma ou outra o teorema do valor médio nesse ponto do curso. Só que a gente não trabalha fazendo demonstrações, não haveria nem tempo hábil para isso. Dessa forma, o mais importante é que vocês conheçam e saibam que é um teorema muito importante para o futuro, né? Para uma pós-graduação, para um curso mais à frente, curso de análise, né, na reta. Então, é muito importante esse teorema. E alguma aplicação, alguma coisa a mais, eu tratarei na nossa aula online, né, no nosso encontro síncrono. Bom, e agora? A questão da forma do gráfico. Então, a derivada, ela consegue, a gente estudando, né, a derivada, as primeiras derivadas, derivada de ordem superior, a gente consegue encontrar várias características interessantes que relacionam a derivada com o gráfico da função. E uma delas é para saber se uma função ela é crescente, né, ou ela é decrescente, né, num determinado intervalo. Então, tenho aqui essa função aqui é quase uma reta, mas poderia ser uma curva qualquer. Essa função ela é uma função crescente e essa função ela é uma função decrescente. E por que, professor, eu tenho que essa função aqui ela é crescente e essa daqui é decrescente? Gente, nós temos que olhar sempre no sentido crescente do eixo do x. Então, à medida que o x aumenta, se o y aumenta também, eu tenho uma função crescente, que é esse caso. Agora, se à medida que o x aumenta, o y diminui, significa que a função é decrescente. Então, a gente usa uma definição na matemática, né? B maior que A implicar em f de B maior que f de A, eu tenho que a função ela é crescente. Só que isso é difícil de ficar mapeando em cada intervalozinho, né, para todos os pontos do intervalo. Então, a derivada nos oferece uma ferramenta muito importante para a gente saber se uma função é crescente dentro de um intervalo ou se ela é decrescente nesse intervalo. E tudo está ligado com o sinal da primeira derivada. Então, se a primeira derivada dos valores x forem maiores que zero, né, quando x pertence a um intervalo, né, vou pegar aqui um intervalo AB. Então, f é crescente nesse intervalo. Vou chamar de I, tá? I é o nosso intervalo, em I. Agora, se a primeira derivada for menor que zero para todo x dentro desse intervalo, que eu chamei de I, então
a f é decrescente. Então, tem que lembrar, é derivada positiva, a função é crescente. Derivada negativa, a função é decrescente. Agora, temos que lembrar que a derivada tem que existir para todos os valores desse intervalo. Né? Não adianta eu querer tirar conclusões se a derivada não existe. Então, é muito importante que a derivada exista e que a função seja contínua também, que são as hipóteses do teorema do valor médio. Bom, então, o que me resta? Vamos ver uma função, um exemplo, né? Um exemplo só para ilustrar. Eu vou pegar a função f de x igual a x ao quadrado. Né? Nós sabemos o gráfico, mas eu vou tentar saber quais são os intervalos em que a função ela é crescente e ela é decrescente sem olhar para o gráfico. Então, para eu saber, a função é um polinômio, ela é derivável em todo o seu domínio. Dessa forma, eu posso calcular a derivada. A derivada de x ao quadrado, nós já sabemos que é 2x. Então, eu tenho que saber o sinal da derivada. Se eu tenho que saber o sinal da derivada, eu vou fazer o estudo do sinal da derivada. Então, primeiro eu descubro o ponto onde ela vai ser zero, que é justamente o ponto x igual a zero. Então, x igual a zero já é um nosso número crítico, né? Já é um ponto crítico da função. E aí, é um candidato a máximo e mínimo. Depois a gente vai ver um teste da segunda derivada, onde a gente vai poder saber se esse ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o estudo. Então, o zero já está aqui. E aí, eu já vou descobrir o seguinte. Como 2x é uma reta, né, e é uma reta crescente, porque esse coeficiente A aqui é positivo, significa que lembra lá da tia Terezinha, eu tenho mesmo de A e contrário de A, né? Reta crescente, então significa que a função é positiva para esse lado e negativa para esse outro. Logo, eu já sei onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa. Significa que a função é crescente no lado direito, né? Para valores maiores que zero, a função é crescente. Para valores menores que zero, a função é decrescente. E, de fato, né, gente, eu não precisava nem ter feito isso, porque isso aqui é uma parábola. Então, ela é decrescente até o zero e depois ela é crescente. E nós vimos que o zero é ponto crítico, justamente, ele não só é ponto crítico, como ele é ponto de mínimo global. Ok? Então, é muito importante saber que dentro de um determinado intervalo, se a função ela é contínua derivável e a derivada for positiva, ela é uma função crescente. Já se ela for uma função, se a derivada, né, nos pontos dentro do intervalo for negativa, então a função é decrescente. Agora, não é só a primeira derivada que nos diz o formato, né? A função, se ela é crescente, decrescente, quais são as características da função. A segunda derivada também nos diz. Então, o que acontece? Né? Se eu tiver a função, antes de eu definir, né, com a relação da derivada, eu vou fazer o que é uma função côncava para cima e o que é uma função côncava para baixo. Tá? Então, isso aqui, a parte côncava do gráfico é esse, onde tem um afundamento. Então, essa é a parte côncava. Tá? Então, vocês precisam lembrar disso. Côncava. Lá na física tem os espelhos côncavos. Né? Então, o que acontece? Essa é a parte côncava. Se a função ela é côncava para cima, ela tem esse formato. Então, tem um formato mais ou menos de um U. Ela tem as tangentes todas para baixo. E se ela é côncava para baixo, aqui é para cima, né? Côncava para baixo, então as tangentes são todas do lado de cima dela. Então, isso aqui é uma função côncava para cima
e a função côncava para baixo. Então, a ideia é eu sempre olhar para a parte côncava da função. E se a função é côncava para cima ou para baixo, a gente consegue saber apenas olhando para a segunda derivada. Então, é um teste de concavidade que a gente faz para saber se a função é côncava para cima ou côncava para baixo. E a segunda derivada nos diz isso. Então, se a segunda derivada de x forem positivas para todos os elementos dentro daquele intervalo i que eu falei, então o gráfico de f, gente, é côncavo para cima, Então é isso. Se a segunda derivada é positiva, o gráfico da função vai ser côncavo para cima, a parte côncava para cima, né? Como se olhasse para cima. E 2, agora se a segunda derivada da função para todo x for negativa, né? No caso, para todo x pertencente a um determinado intervalo, lembrem que eu estou trabalhando sempre no intervalo. E a segunda derivada ela também tem que existir para todo x dentro do intervalo. Então, lembrem que tem condições para isso acontecer. Se isso acontecer, então o gráfico, botar GR, gráfico de f, é côncavo para baixo. Gente, é muito importante eu saber esse formato do gráfico da função. Vai me dar informações qualitativas de como se comporta a função naquele intervalo. E se eu consigo dividir o meu domínio em vários pedaços de intervalo, eu consigo daqui a pouco saber mais ou menos se cresce, se decresce, côncavo para cima, para baixo, né? Em todos os pontos do domínio, em todos os intervalos do domínio. E como é que eu faço isso, professor? Dê um exemplo, por favor. Então, ó, se eu tenho a função, vou trabalhar de novo com a função x ao quadrado. Se eu quero saber aqui, essa função, ela vai ser côncava, ela vai ter concavidade em todo o domínio, então não vou ter problema. Então, eu calculo a primeira derivada, 2x, como nós vimos. E a segunda derivada, ela é 2, ou seja, ela é positiva para todo x dentro do domínio. Significa que ela é côncava para cima, em todo o domínio. Ou seja, a parte côncava dela está para cima. Né? Então, todo o domínio ela é côncava para cima. Agora, dê um exemplo de côncava para baixo. Simples, eu só vou pegar ela e vou inverter o sinal. Menos x². Quando eu faço a primeira derivada, menos 2x. E quando eu faço a segunda derivada, ela é menos 2, ou seja, ela é menor que zero em todo o domínio. É um polinômio, ela é derivável, então eu consigo saber que o gráfico dela vai ser justamente esse, é côncavo para baixo, em todo o domínio. E, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou fazer uma definição e mais um teste. Então, o que é um ponto de inflexão? Né? Um ponto P pertencente ao gráfico, né, de uma função f, ele é chamado ponto de inflexão se a função, evidentemente a função f tem que ser contínua, né? Preciso que a função f seja contínua, porém ela tem que mudar a concavidade. A concavidade antes do ponto tem que ser uma, depois ela tem que mudar. Se ela estava côncava para cima e ela passa para um ponto de flexão, a concavidade tem que ser mudada para baixo. Um exemplo bem simples é a da função f de x igual a x ao cubo. Né? Exemplo, olha x ao cubo. Se lembrarem, a x ao cubo, ela vem assim, ou seja, ela é côncava para baixo. Quando chega aqui no zero, ela faz isso aqui. Ó. Então, ela é côncava para baixo, aí chegou no zero, ela muda de concavidade. Então, ela passa a ser
côncava para cima. Dessa forma, eu consigo identificar que esse ponto 00 ele é um ponto de inflexão. E é muito importante saber essas características dos pontos, porque isso sempre se relaciona com derivada. E eu quero finalizar essa aula falando sobre o teste da segunda derivada, que é o mais importante para a gente finalizar a parte de máximos e mínimos, né? Eu consigo saber se um ponto é máximo e mínimo usando a segunda derivada. Então, o teste da segunda derivada, ele consiste o quê? Eu preciso que a minha segunda derivada seja contínua num intervalo que contenha o ponto C. C vai ter que ser um ponto crítico, ou seja, f' de C é igual a zero. Se isso acontecer, tenho duas situações. A primeira situação é a segunda derivada do ponto C for positiva, então f possui, f possui mínimo local em C. Então, C é ponto de mínimo, se a segunda derivada for positiva. E o 2, se a segunda derivada no ponto for menor que zero, então f possui máximo local em C. Então, a gente ficava sempre na dúvida, lá no teste da primeira derivada. Primeira derivada em C igual a zero era um crítico, poderia ser mínimo, poderia ser máximo, poderia não ser nenhum dos dois. E agora, calculando a segunda derivada e olhando para o teste da segunda derivada, se a segunda derivada for contínua também, eu consigo saber se ele é um mínimo ou máximo local. Se a segunda derivada no ponto C for igual a zero, o teste é inconclusivo. Eu não consigo saber o que esse ponto é. Então, ele pode ser um ponto de inflexão. Tá? Então, a ideia é que eu consigo saber essas situações, mas nessa situação o teste é inconclusivo. Bom, então se vocês olharem para os mesmos exemplos, e eu vou trabalhar mais exemplos na nossa aula síncrona, quando eu faço o estudo para fx igual a x ao quadrado, é bem fácil de ver o que está acontecendo. Nós já fizemos a primeira derivada, que dá 2x, e descobrimos que x igual a zero é um ponto crítico, porque deixa a primeira derivada igual a zero. Quando eu faço a segunda derivada, eu tenho que a segunda derivada é igual a 2 para todo x, ou seja, ela é positiva, inclusive no zero. A segunda derivada no zero, ela é positiva, porque ela é igual a 2 positivo. Então, o que acontece? Eu tenho que zero é mínimo, e nesse caso é o mínimo global, porque é para todo x. Então, zero é o mínimo global. Se vocês forem olhar lá naquele exemplo do f de x igual a menos x ao quadrado, a segunda derivada que nós calculamos no ponto zero vai dar menos 2, que é negativa. Então, o zero, nesse caso, ele vai ser o máximo global, é o maior valor. Então, essa era a aula. Agradeço muito a todos vocês. Continuem estudando. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.